Boa noite, YouTube. Boa noite, todo mundo que tá por aqui. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Boa noite, Dieguinho. Tudo bom, Bruninho? Rodrigo tá aqui. Boa noite, Davizinho. Cassinha tá por aqui. Jefferson, Francisco. Como é que vocês todos estão? Estão todo mundo bem, galera? Estou viva, Mentu. E aí, sentiram Sobrevivi a muita falta? 2023. O mercado não Sentiram, me matou. sentiram muita falta aí dos nossos encontros? Eu senti. Não vou mentir. Fala assim, essas coisas não podia tirar férias não, né? Não, eu acho que não. Boa noite, João. Boa noite, Aldo. Tudo bom? Ô, Cássio, eu recebi uns 7, 10 vídeos e o mesmo videozinho, né? De brincadeira, de quase 10 clientes diferentes do YouTube. De uma terapeuta avisando que ia entrar de férias, na hora que ela chega em casa, o paciente dela tá lá na sala, de pijama, fazendo pipoca, Eu acho que sei que vídeo é esse. para tirar férias junto com o terapeuta. Ué, você não falou que você estava de férias? Então, vem pra cá Só pra gente ficar sendo. de férias. Só sendo assim. Ai, ai. Ai, boa noite, Vini. Tudo bom, meu querido? Francisco, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo. Galerinha que está aqui no YouTube comigo, o pessoal que está aqui no Zoom comigo, como é que tá o começo de ano de vocês? Vocês já se prepararam tudo bonitinho para o próximo ano? Como é que vocês se prepararam? Vocês O têm meu tá dúvidas sobre tranquilo, isso? Mentu. Primeiramente, eu tirei uns dias longe do gráfico. Eu acho que não tinha necessidade de eu estar na frente da tela dia 2 de janeiro. Hum, O H. Clayton não ia morrer se eu não tivesse lá. Então, pronto. não. É bom que dá uma descansada da cabeça, não dá não, Cassinha? É, com certeza, Ventura. Mas mesmo assim, nesse tempo eu só pensei em estudar mesmo. Tem um monte de curso lá no GAT. Eu terminei o seu curso, eu estou revisando o curso do João. Ainda tem muito curso lá para ver. Então, o tempo que eu não fiquei na frente do gráfico, eu estava estudando, né? É importante. Eu acho que essa é a melhor coisa que tem, né, irmão? É. Quando a gente consegue colocar as coisas em ordem, como tipo assim, consegue Eu só não sei botar se a eu vou cabeça tranquila. conseguir. Eu só não sei se eu vou conseguir terminar de fazer todos os cursos que tem lá dentro do GAT esse ano. Porque, Tem assim, muita coisa. se for para olhar só por olhar, fazer uma maratona que nem assistir uma série, você termina. Mas se for para absorver conteúdo, eu não acho que não vai ser eficaz. Concordo, Então, eu Cássio. estou fazendo uma coisa bem, assim, revisando mesmo, sabe? Revisando, Concordo. porque quanto mais você assiste, mais você vê coisa que antes você não viu. São detalhes importantes. Já dizia o Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. Já assisti o seu curso lá do PDV 3 vezes, ele completo. E teve aulas que eu assisti mais de 3 vezes. E cada vez que assiste parece que pega um Tem negócio uma coisa novo, né? nova. É, tem uma coisa nova. Cada hora que assiste tem um quê diferente, tem Tem uma uma pegada coisa diferente. diferente. Eu cheguei, peraí, isso aí ele não falou da outra vez, não. Ele tá falando agora, Como assim? né? Oh. Mas uma coisa que eu acho importante da gente frisar também, Cassinha, é assim, no começo do ano, a gente normalmente traça a meta, não traça? Sim, Tá. Você entende que a gente tem formas de traçar a meta que levam a gente para um grau de eficiência melhor? sim. Beleza. Como que você definiu suas metas? Explica para mim. As metas para mim esse ano, vou falar para você no day trade e no swing. Eu ainda não tô com a carteira de swing aberta, mas eu vou ativar minha conta esse mês já. Semana que vem ou a próxima, que eu já acompanhava as suas aulas e tal, então eu não vou ficar perdida. Então, esse mês para mim vai ser para abrir minha carteira de swing. E no day trade, a minha meta para o até julho, eu defini até julho, ver se consigo.
ter US$ 150 na conta. Bom demais isso. Por que, Bom Ventura? Eu demais. não fiz uma coisa assim, muito, como é que eu posso dizer? Astuciosa, não, eu não coloquei uma meta muito grande, porque a fase em que eu me encontro, eu acredito que seja de aprendizado e correção de erros, sabe? Então, eu coloquei na minha cabeça que os erros que eu cometi ano passado, eu não posso cometer mais. Tá, Então, entendo. eu posso cometer erros, mas que sejam erros novos, né? Eu acho que isso é saudável, perfeito? Eu acho que você está certa de você tentar observar, né? Começar devagar faz parte. A gente vai bater um papo hoje legal de como projetar um ano decente de uma forma que a gente consiga mensurar e Já estou com consiga minha caneta executar. aqui e meu papel. Oi? Já estou com a minha caneta e meu papel. A única parte que eu não quero que você se preocupe é em não cometer os mesmos erros, tá? Tá. Deixa isso pra lá. Você pode cometer os mesmos erros, não tem problema. Você vai cometer ele quantas vezes for necessária, porque cada vez que você cometer o mesmo erro, na próxima vez você vai cometer praticamente ele igual, mas ele vai ser um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, é. Entendeu? Então, aprender, Cássia, aprender faz parte de você errar sim. E não tem problema se você repetir o mesmo erro. O importante é se você faz algo de diferente depois. Por exemplo, Sim. digamos assim que você na hora que tá vindo contra, você fica com medo, você vai lá e muda o teu stop de lugar porque você não quer tomar um stop, tudo bem? Não, Concorda isso eu não comigo? faço mais, não. Não, mas isso é um erro que uma galera comete, não é? Uhum. Tá. Não, isso eu também fazia muito. Então, aí quando você faz isso, normalmente te dá uma taquicardia, te dá um nervoso, você se desespera, Ansiedade, depois você se culpa, depois você se arrepende, certo? sim. Tá. Se da próxima vez que isso acontecer, você só se culpar por ter feito errado, porque você sabe que não vai adiantar, mas já não der taquicardia, já não der sudorose, você já tá melhor do que estava da última vez. Tá. Eu concordo. A construção da personalidade do trader, lembra, a gente tem uma falácia no Brasil muito importante. É totalmente o contrário, Brunão. Eu sou um cara meio antagônico aqui no mercado. Por quê? É, quantos profissionais de terapia vocês conhecem que dão aula sobre o mercado financeiro no YouTube, por exemplo? Fala para mim. Eu conheço uma, é uma loirinha, mas ela não é trader. Ela só cuida dos traders. Ela É aí que tá. eu não sei se ela é formada em psicologia, mas o foco dela, ela trabalha com a mentalidade do trader. Ela até deu uma aula aqui no começo, quando estava a Uhum. campanha Lá do no Black lançamento do Arrow. GAT. Oi? Lá no lançamento do GAT. Foi isso mesmo, foi ela. Uhum. Sim. Só não Mas sei. tá. E quantos operadores que vocês conhecem que fazem, né? Que tradam, que fala sobre comportamento? Ah, só você, Vitor. Não, não, não. Tem um monte que fala sobre comportamento, mas o cara não é terapeuta, é só operador, Ele né? não é terapeuta. O João, o Um monte Garufes. de gente. Todo mundo fala. É, ser terapeuta é foda, irmão. Todo mundo é um pouco. É a mesma coisa que médico também. Todo mundo é um pouco, entendeu? Você tá com uma dor de cabeça, fulano já fala na hora, ah, toma tal comprimido que é bom. Tô errado? Acho que não, né, galera? Tô feliz de ver aqui no YouTube uma galera falando que acabou de ver as aulas, que tá revisando aula, que estudou o curso inteiro. Perfeito. Danusa Machado é psicóloga e comerciante. Isso, é trader. Muito bem. Mentes de mercado. Certo. Ó, vou Perfeito. pegar meu Eles fone. falam bastante sobre terapia, correto? Mas eles são operadores. Eles fazem todas as modalidades de investimento, de renda variável. Eu não conheço ninguém do mercado que opera todo santo dia, que faz trade, que faz swing trade, que faz position trade, que monta carteira,
que cuida de uma comunidade, que conversa com as pessoas e que é formado em terapia. Perfeito? Então eu sempre vou ser um pouco diferente do que a maioria de vocês, tudo bem? E aí, Davizinho, saudade do 100, entendeu? Perfeito? A maioria das pessoas é trade e fala sobre comportamento pautado na experiência que ele viveu, tá? Tem fundamento isso? Tem fundamento. É a experiência do cara é implícita, não tem o que falar. Mas tem alguma técnica aplicada ali naquela experiência? Não. Tem só a vivência dele, tem só a experiência que ele tem dentro do mercado financeiro. Tem valor a experiência dele? Muita. Muito valor. Eu aumento o volume, uso um cisma em diminuir o meu volume. Isso porque está clicado aqui para ele não fazer isso automaticamente, mas ele faz. É um barato isso. Perfeito? Mais um ano brigando com o Zoom. Então, falar sobre terapia, tá, consiste de você ter uma base de pensamento sobre como funciona o racional da mente humana e quais são as bases primais que a gente tem de desenvolvimento e o quanto disso a gente consegue transpor para todos os aspectos da nossa vida. Analista que faz um trabalho completo como trader e com carteira é filho. Só sou eu mesmo, e olha que é raro isso, tá? A maioria da galera que fala sobre comportamento, que dá aula sobre comportamento, é só operador, é só cara que treina. Ele não tem nenhum embasamento técnico. Então, por exemplo, a natureza humana, o que tem de mais, o princípio mais natural da mente humana, tá? Vamos falar um pouquinho de subpsicologia, psicologia do subconsciente. Qual que é a principal função nossa? Orgânica, animal, que a gente tem hoje, que é implícito na nossa mente e que está fora do nosso controle. Acredito que Vocês têm alguma sobreviver. noção? A gente não domina isso, tá? Isso domina a gente. Sobreviver. Vocês têm alguma noção do que é isso? Vem, tu tá me escutando? Então vamos lá. É a Ô, reprodução Ventura, celular. acho que você não Oi. estava me escutando, não. Não estava te escutando. O que você É porque falou? o notebook tá tão baixinho, eu botei o fone, mas quando eu boto o fone, o microfone para de funcionar. É o Eu meu falei som que está baixo, não sobrevivência. é? Eu falei sobrevivência. Isso, sobrevivência. Exato. Por que sobrevivência? Porque a gente tem como princípio base a reprodução, a continuidade da espécie. Então ela precisa sobreviver. Isso é intrínseco nosso, isso é o que tem de mais primal dentro do nosso corpo humano, tá bom? Então a nossa natureza, ela tem a característica da sobrevivência. A sobrevivência a gente vê no corpo de fora de várias maneiras. Acúmulo de gordura é instinto de sobrevivência. Medo é instinto de sobrevivência. Fuga é instinto de sobrevivência. Perfeito? Ataque, agressividade, velocidade, são tudo instintos de sobrevivência. Perfeito? Aversão a risco, tudo isso são instintos de sobrevivência. Tudo bem? Então, a nossa natureza, ela tem como base principal a reprodução, tá? E a continuidade da espécie. Tanto a gente tem base como continuidade da espécie, vamos dizer assim que eu sou um suicida, tudo bem, galera? Eu quero morrer, beleza? É um desejo meu, verdadeiro, real, meu. Se eu faço um corte no meu corpo, a primeira coisa que o corpo faz, o que que é? Tenta Tentar parar o estancar o sangramento. sangue. Ele tenta parar o sangramento, não é, Cassinha? É. Então o corpo não me obedece, correto? Porque eu estou dizendo para ele que eu quero morrer. É minha vontade morrer. Então o corpo ele não é meu, tá? Ele não responde aos meus estímulos da minha mente. Ele responde primeiro a essa programação de subconsciente que a gente tem, que faz parte da natureza humana. Uma das princípios base, um dos princípios bases que está ligado ao instinto de sobrevivência é o medo. Tudo bem? Então não tem como, por exemplo, você operar o mercado financeiro sem medo. Não existe isso. Sempre vai dar medo. Pro resto da vida vai dar medo. O tempo todo vai dar medo. Ah, Du, então eu vou fazer um robô para trabalhar por mim. Vai dar medo. E você vai desligar a porra do robô, vai dar medo na hora que você ligar a merda do robô. Dá medo. Inferno, viu? Né, Cassinha?
Dá, Deus me livre. dá Mas estamos aí, né? Eu medo. pedi para nascer e vamos passar pelo processo. Então, cara, não esquenta, você vai sentir medo. Então, já que eu sei que eu vou sentir medo, eu tenho que ter formas de fazer com que esse medo fique sob controle, que ele não me danifique tanto, que ele não me prejudique tanto. Mas ele vai ser inevitável. Tudo bem? Jefferson, a hora que você quiser, você pode falar, tá? Tô vendo que você tá procurando desmutar, você pode me interromper e falar a hora que bem entender, tá bom? Tá bom? Então, quando a gente fala de mercado financeiro, eu vou cometer o mesmo erro muitas vezes. Não tem como eu não cometer o mesmo erro. E tem vezes que eu vou cometer um erro no, assim, que eu já não cometia há mais de ano. E na hora que eu vou ver, eu estou fazendo ele novamente. Por quê? Porque normalmente esse erro que eu cometo, ele está tentando me proteger de algum medo que eu tenho. E o medo é inerente na nossa mente. Tudo bem? Então é impossível. Não, irmão, você pode falar à vontade. Você pode ficar desmutado e conversar à vontade. Não precisa pedir desculpa, não, por favor. A sala é livre para todo mundo falar a hora que bem entender, tá bom? Qualquer um que está aqui no Zoom comigo pode falar à vontade no microfone, tá bom? Então, isso que é importante de vocês entenderem. Então, tem vezes que eu vou achar que eu não vou cometer mais aquela falha, que eu não vou mais cometer aquele problema, e eu vou. Eu vou. Fato, ponto. Acabou. E não adianta ficar me culpando por causa disso. Quanto mais eu me culpo por um erro cometido, quanto mais eu me apedrejo por um erro por um erro refeito e feito novamente, mais eu registro na minha cabeça a minha falta de capacidade. E aí, naturalmente, essa falta de capacidade, quando eu for novamente operar, vai incentivar mais ainda o meu medo. Vai fazer com que eu tenha mais medo ainda. Consegue entender, Cássia? Consigo, Ventura. Agora Consigo. eu Aí tenho foi até. medo. é, Agora eu tenho medo e tenho que ficar observando para não acontecer o mesmo erro, porque eu não posso errar novamente, porque eu tenho medo de errar. Isso só te complica mais ainda, gente. Tá? Isso complica muito a gente. É como desprogramar. É exatamente isso que a gente precisa, trader. A gente tem que desprogramar isso. A gente precisa começar a olhar e a incentivar e a marcar na nossa memória tudo que a gente tem de bom, tudo que a gente faz de legal, tudo que a gente conquista. Isso tem que ter maior predominância na nossa mente. Isso tem que ter mais espaço dentro do nosso dia de lembrança. Perfeito? Então eu termino o meu dia, por exemplo. O Davi perguntou, é como um acidente com esporte. Se preparar para o medo não continua no esporte. Exato. Não mesmo. Principalmente de alto risco. Tipo Fórmula 1, por exemplo. Se o cara ficar pensando o tempo todo antes da corrida, como é que ele tem que pilotar para ele não bater o carro, para ele não morrer, ele não pilota. É simples, ele não corre, ele vai andar 20 por hora na pista. Certo? É isso. Então, eu preciso chegar no final do dia e eu preciso olhar para tudo que eu fiz de bom. Cara, eu errei aqui, mas eu dessa vez tomei essa atitude depois do erro. Ou eu melhorei. Cara, antes, depois do meu erro, eu ficava me culpando por não sei quantas horas. Agora eu fiquei me culpando por minutos, 15, 20 minutos, meia hora. Pô, eu tô melhor. Antes eu perdia a cabeça, depois que eu errava, eu saía cometendo vários erros em sequência. Agora eu não cometo mais. Ah, pô, cacete, eu tô melhorando. Perfeito? Isso é muito Ô, mais Ventura, saudável. Oi? eu notei também que o que me doía antes não me dói mais tanto como me doía, É aí que tá. sabe? Olha que legal. Você já sabe que você tá melhor, só que o melhor você não tem referência. Sim. O que é ruim você tem referência. Você Por- sabe É aonde está a porque, tua é dor. porque, é porque no mercado a gente acha que só está progredindo quando vê o dinheiro crescendo na conta. E não é verdade isso. Não, eu acho que são estágios, né?
você tem que melhorar muito antes de ver o dinheiro crescendo. Uhum. E isso, na sexta-feira, no payroll, eu defini que eu não iria operar dia de payroll, porque, assim, pode ser que haja muita volatilidade, pode ser que não haja muita volatilidade. Não tem como É prever. um pouco imprevisível para mim ainda, né, que eu não passei Uhum. por muitos dias de payroll. Então, eu defini que eu não iria operar. Isso eu tinha definido antes, mas aí o que é que eu fazia lá? Dava a entrada, eu clicava. Hoje em dia, não, cara, payroll é só mais um dia. E sexta-feira, já que eu começo no domingo no asiático e vou até a quinta, sexta-feira eu não quero mais estar, sabe? Uhum. Na frente do gráfico muito tempo. Só para estudo mesmo, alguma coisa, mas eu não clico mais. Eu faço análises que dão certo, defino a entrada, stop e alvo. Sexta-feira foi assim, lá com o Garuf. Uhum. Eu estava prestando atenção nele, mas também estava prestando atenção no mercado. E eu fiz uma análise muito boa que deu alvo depois do payroll, e eu fiquei muito feliz só de ter visto. Que é o principal. O fato de você ter entrado ou não na operação não importa. Não importa, Exato. Vocês entendem o que eu estou querendo passar para vocês? Você está entendendo, trader, como desprograma isso? Como que eu desprogramo essa cabeça de pensar no erro? Eu preciso começar a lembrar que eu preciso pautar, eu preciso recordar, eu preciso reforçar dentro da minha mente tudo que eu tenho feito de bom. E tudo que eu tenho conseguido transformar, mudar e melhorar dentro do meu comportamento. É assim que eu desprogramo. E a única forma de fazer isso é através da observação. Você precisa lembrar o tempo todo o que você fez de bom e tentar nem prestar atenção naquele erro que você cometeu. Porque o erro é inevitável. Ele vai acontecer de novo. Por quê? Porque é da minha natureza mais primal do mundo o medo. E o medo me leva a erro. Tudo bem? Então, ter medo faz parte da minha natureza implícita. É meu. Não vai sair de dentro de mim. A diferença é que esse medo, com o tempo, ele vai ser tão ressarchado de segurança que ele não vai mais me afetar. Por que que ele vai ser ressarchado de segurança? Porque eu vou ter trocentas horas de backtest, porque eu vou ter trocentos tempos de tempo de tela, porque eu já vou ter testado A, B, C, D, F, já vou ter tentado fazer trade de mil maneiras diferentes. Aí vai chegar uma hora que eu vou ter mais tranquilo, mas isso não quer dizer que eu vou estar avesso a medo, tá? O medo pode me pegar a qualquer momento. Por exemplo, eu venho com um trade record muito bom. Eu estou há não sei quantos dias pontuando bem, batendo minha meta, melhorando minha média, acertando minhas análises, muito bem de leitura. Aí eu entro no mercado extremamente convicto de que o mercado vai fazer tal movimento, porque, pô, tem feito, tudo que eu estou batendo está muito bom, tá legal, estou olhando o mercado bem. Na hora que ele vem contra a minha leitura, eu não aceito isso. E aí, na hora que eu vou ver, eu estou extremamente para trás. Aí eu vou tentar recuperar aquilo, porque eu estou há tantos dias indo bem, e eu não quero perder aqueles dias indo bem, eu vou fazer merda. E o que que me levou a isso? Medo. Medo do quê? De ter errado a análise. Perfeito? Então, o medo, ele é implícito nosso, e a gente não pode querer fazer com que ele não exista. Ele vai existir. O que eu tenho que fazer para melhorar ele é prestar muito mais atenção em como eu faço com que esse medo me atinja menos. É nisso que eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que prestar cada vez mais atenção em quanto ele me fere menos, quanto ele me machuca menos, quanto ele me para menos. Perfeito? Ô, Ventor, como assim? Eu vou reforçar tudo que eu tenho de positivo no dia. Entendeu, Davizinho? Uhum. Se eu fiquei com, tipo assim, se eu quando clico sinto medo, tá? E na hora que o preço chega perto do meu gain, eu já vou lá e já zero a operação, porque vai que volte. E hoje eu não fiz isso, eu deixei o trade acontecer normalmente, não fiquei querendo zerar na mão, venci. Eu tenho que lembrar disso.
O diário de trade ajuda nisso aí, né? A pessoa, mesmo que a conta não esteja subindo, ela vai diminuindo ali as anotações do que fez de errado. Aí dia por dia, né? Aí lá na frente a pessoa vendo que vai diminuindo ali as queixas, né? Facilita muito. Se a pessoa tem o hábito de anotar, facilita bastante. Mas a gente tem que, no mínimo, se observar o tempo todo, Davi. O tempo inteirinho. Então, essa é a forma mais fácil que tem da gente conseguir pegar e repassar isso e fazer com que esse erro, esse medo, ele me fere cada vez menos. Consecutivamente, eu vou melhorar na minha performance. Perfeito? Para esse ano, eu acho que seria fundamental, fundamental, todos vocês iniciar o ano tentando entender em que fase do mercado que vocês estão. Para aí vocês fazerem um planejamento para esse ano dentro da fase que você está, não fora dela. Então, por exemplo, eu estou na fase um do mercado financeiro. Quais que são as minhas metas de mercado financeiro? Vocês têm uma noção de quando eu estou na fase um? Qual que é a meta que eu tenho que ter? Vocês lembram o que é a fase um? Perder menos, né? Vamos lá. É o perdedor consistente. É o perdedor Fase consistente. 1. Isso, fase um. Então, como eu sou um perdedor consistente, quais são meus hábitos? MD. Eu troco de operacional o tempo todo, não é? É, Eu tiro e ponho o indicador na tela conforme cada um que eu ouço no YouTube falar, não é isso? Eu troco de ativo, eu troco de tempo gráfico, eu troco de gráfico para renco, de candle para renco, de renco eu vou para fluxo, de fluxo eu vou para não se agressão. especializa em nada e não fica bom em nada. Fase um, certo? Certo. Então, qual que é a minha meta se eu estou na fase um para o meu primeiro ano de mercado financeiro, para esse ano de 2024? Inconsistência comportamental completa, Davi, é isso aí. Perfeito? Então, o que que eu tenho que fazer como meta? Eu tenho que me preocupar com o financeiro? Não. Eu tenho que me preocupar em tentar definir o que eu gosto mais de fazer. Eu sou uma pessoa que se sente mais calmo, se sente mais tranquilo na hora que está operando um risco-retorno positivo. Eu preciso de uma taxa de acerto mais alta. Eu não tem problema de eu ter uma taxa de acerto mais baixa, mas quando eu entro numa operação, eu pego uma boa quantidade de volume dela, ou não. Isso me deixa muito ansioso, porque o trade é muito longo, então eu quero sair rápido daquela operação. Então, para mim sair rápido, eu preciso de uma taxa de acerto muito grande, né? Eu tenho que ter pouco. Por quê? Porque eu vou ter um stop maior. E aí eu tô pondo meu stop e toda hora eu tô sendo violinado. Então, peraí, eu preciso definir primeiro como eu me sinto em relação a isso. Eu vou pegar um ponto de exaustão, então, ao invés de pegar um ponto de reversão de tendência ou início de uma tendência, você entende? Isso é o certo da fase um. Essas são as metas de um trader da fase um. Não é ele perder menos, não é ele se preocupar com grana, não é ele se preocupar com rentabilidade de conta. É ele se preocupar em tentar entender o que machuca ele menos. Essa é a principal meta de um trader que está na fase um. Ah, Edu, isso precisa demorar um ano? Não. Você pode colocar aí uma observação daqui 3 meses, uma outra observação daqui 6 meses para ver como você está. Você pode fazer aí um checklist dentro disso. Pô, legal, Dudu. Eu acho que em 6 meses eu dei conta. Eu posso passar para fase dois? Lógico que pode. Deve, certo? Eu sou um trade na fase 2. Eu já nem perco e nem ganho. Eu tô ali no 0 a 0. Qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? O que que tem que fazer parte da minha busca como profissional? É eu refinar aquilo que eu faço. É eu entender como aquele ativo funciona melhor. É eu entender que aquele ativo tem determinadas características. É eu me aprofundar um pouco mais nele em conhecimento. É eu me aprofundar um pouco mais no meu estilo, na minha técnica. É eu tentar olhar para tudo que eu coloquei na minha tela na fase um e ver o que realmente serve, o que não serve, o que dá para mim ficar sem, porque me confunde, porque um me dá um sinal, o outro me dá o sinal inverso.
Na hora que um indicador está me dando tal sinal, o outro indicador não. E um está conflitando com o outro, tal. Então, a fase 2 no mercado financeiro, a meta de um trader fase 2 do mercado financeiro tem que ser refinar seu jogo. Boa noite, Rafa. Tudo bom, querido? Conseguiu chegar? Boa. Entendeu? Isso deveria ser o mais legal. Vocês estão conseguindo me entender, YouTube? Tá fazendo sentido para vocês? Conversem comigo, por favor. Vocês estão caladinhos aí no chat. Eu quero saber se vocês estão conseguindo entender tudo que eu estou dizendo para vocês. Me digam aí se está fazendo sentido para vocês tudo que eu estou dizendo, tá bom? Tô entendendo, Ventura. Boa, boa. Então é isso que eu preciso que vocês entendam, tá? É muito isso que eu preciso que vocês entendam. Tudo bem? É muito importante para mim isso. Eu vou parar aqui um chatzinho que eu tenho. Peraí. Eu abri um chat paralelo, mas ele acho que ele não está atualizando com o que vocês estão escrevendo. Chat ao vivo. Eu vou ficar pelo chat tradicional mesmo. Vamos embora. Vamos pelo chat tradicional, que tá ótimo. Aí, vamos embora. Perfeito. Beleza? Então, é muito importante. Não adianta nada eu estar na fase um ou eu estar na fase 2 do mercado e eu querer buscar rentabilidade. E eu botar como meta, ah, não, esse ano eu vou buscar tanto de percentual na minha conta. Não funciona, cara. Não é a hora de fazer isso. Perfeito? Nem na fase um nem na fase 2 você deve buscar resultado financeiro. Você deve buscar melhora comportamental. Você deve buscar melhora de conhecimento técnico. Você deve estar sempre buscando melhorar, se adaptar ao que você gosta de fazer, o que você gosta de operar, como você funciona. Essas são as nossas metas para esse ano. Então, escreve para mim, por favor, aqui no meu chat do Zoom, todo mundo que está aqui comigo, por favor. A gente tem bastante participante, tá? Eu quero que todo mundo escreva, por favor, qual que é a fase do mercado financeiro que você está. Vocês já lembram as fases? Fase um, 2, 3, 4 e 5. Vocês já sabem quais são as fases. Ventura, a minha Oi. meta para esse ano vai ser sair da fase 2. Isso. Isso aí E eu tenho que sair. Eu coloquei na minha cabeça que esse ano eu vou melhorar especificamente a minha leitura de velas. Eu tenho que perfeito. melhorar isso. Mas para você melhorar sua leitura de velas, por exemplo, qual que é o tipo de ativo que você gosta de olhar? Porque são diferentes o movimento de velas para Isso, determinados índices, ativos. melhorar a leitura em índices. Perfeito. Então você quer se E especializar em índice. isso. Por que que você quer E se especializar em índice? porque eu quero esse ano melhorar como day trade. E eu Não, gosto tudo dos bem. ativos futuros. Tudo bem. Day trade, tudo bem. Futuros a gente tem vários. A pergunta específica foi: por que índice? Não, eu falo não o índice brasileiro, mas Eu sei que índices. não, qualquer índice, eu entendi. Mas por que índice? Cara, porque eles têm volatilidade. Aí é a resposta certa. É, Vai. o H. Clayton tem características que eu gosto. Eu já estou conseguindo identificar pontos de liquidez. Eu já sei quando aplicar o PDV nele, que Que tem horas que ele entrada que falha, eu, que horas que ele cara, dá continuidade, qual que é o é range de falha tipo, dele. não, tipo assim, tem entrada que ele dá no PDV que está tudo dentro do critério que eu penso, essa aqui eu não vou, porque daqui ele vai voltar. E aí, quando eu vejo ele fazendo um padrão de candle de reversão numa zona bem compradora, eu penso, é isso que eu esperava. Exato. Então, Esperava ó, acontecer isso. toda vez que Então, você falar para alguém que você quer se especializar em índice e alguém te perguntar por quê, a resposta primeira que tem que vir na tua cabeça é pela forma que ele tica. sim, Você entendeu? é isso, é O estilo pela de ticagem dele, volatilidade do comportamento deles. exato. O estilo de ticagem dele, a forma que ele se comporta.
se comporta, a volatilidade que ele tem combina com o meu operacional. Entendeu? Uhum. É essa a resposta mais adequada que você dá. Então, essa é a fase 2. Você está certa, você está refinando. Quando é que você sabe que você vai mudar para a fase 3? Me conta. Eu vou falar no, assim, né? O que passa na minha cabecinha imaginadora. Quando eu desenvolver mais a minha confiança, ter dados concretos na minha planilha, porque assim, de backtest eu tenho, mas eu estou construindo ainda a minha planilha, né? Tem de trade reais, de tempos reais. Quando eu ver que está saindo do lugar, que eu estou com mais confiança, que eu estou sabendo identificar boas entradas, que eu estou segurando a mão naquela entrada que deu, mas que não é tão boa. Quando eu aceitar é, que eu estou errada em uma análise, quando eu aceitar meu stop, eu acho que isso tudo. Vamos colocar de uma forma mais simples? Coloco, eu falo numa forma complicada. Você simplifica tudo. Você está aqui Vamos para não colocar de uma forma mais simplificar. simples? Quando eu consigo operar todo dia com bastante conforto. É exatamente isso que eu quis dizer, Vitor. Só que É você falou exatamente o numa que você quis frase dizer. Eu só só. reduzi. Eu só reduzi, mais nada. Então, quando eu sei que eu vou para a fase 3, quando eu tenho conforto operacional, Isso. perfeito? Eu já sei o que eu quero Eu ainda fazer. não tenho. É, Ainda tem taxinha na minha cadeira que eu fico desconfortável. exato. Por isso que é a fase 2. Então, quando você sentar para operar, você se sentir completamente confortável naquilo que você está fazendo, porque você já entende como aquilo funciona por completo, e aquilo te faz bem emocionalmente, aquilo não te fere. Que nem, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu tradeava risco-retorno negativo com ponto de exaustão. Eu fazia bem feito? Fazia bem feito, mas não me deixava confortável. Eu estava na fase 2 ainda. Eu sabia executar aquilo muito bem. Eu tirava dinheiro daquilo muito bem. Teve um trimestre que eu fiz 124% num trimestre, mas não me deixava confortável. Me dava tremedeira na hora de fazer. Me dava taquicardia na hora de fazer. Adianta eu fazer aquilo? Não, né? Eu acredito que não sustenta, né, Vitor, Não no sustenta por longo muito prazo. tempo. E a Eu não gente vou tem que conseguir pensar no fazer isso longo por muito prazo. tempo. Exatamente. Eu não vou conseguir fazer isso por muito tempo. Eu vou fazer isso por pouco tempo da vida. Eu não vou conseguir me sustentar naquilo. Perfeito? Então, eu sei que eu passei para a fase 3 quando eu me sinto confortável com aquilo que eu faço. Eu experimentei uma série de coisas, eu experimentei uma série de técnicas, eu ouvi trocentas pessoas, não importa se eu faço algo que é de alguém, não importa se eu faço algo que é meu. Eu não tenho necessidade de fazer algo que é meu para ser um bom profissional. Eu posso fazer exatamente o que outra pessoa faz, ou que eu aprendi com alguém. E isso é rentável para mim. Ponto, acabou. Eu só preciso ser rentável. Eu não preciso ser perfeito e nem descobrir a pedra. Eu preciso fazer o que é confortável para mim. Se esse confortável para mim veio através do que alguém me ensinou ou veio através do que eu desenvolvi, é tudo igual, tem a mesma importância. Não faz diferença. Eu não preciso desenvolver algo pessoal meu. Eu posso com o tempo ajustar? Posso com o tempo ajustar. Mas se eu precisar ajustar, senão tá tudo bem. Então, quando eu estou na fase 3, por exemplo, que ninguém aqui colocou fase 3, todo mundo colocou fase 2, fase 1,5, fase 1, né? Ninguém se colocou aqui na fase 3 dos que estão assistindo comigo, perfeito? O que vocês acham que a fase 3 traz para vocês? Qual que é a meta de alguém que está na fase 3? Fala para mim. O que que você acha que ele tem que se programar para o próximo ano? Disciplina. Rentabilidade sadia. Você sabe o que que é rentabilidade sadia? É você realmente buscar do mercado aquilo que ele re- realmente dá. O que ele tem realmente condição de dar.
99,9% da galera que está na fase um ou que está na fase 2 busca do mercado algo completamente irreal e impossível de ser mantido a longo prazo. A maioria de vocês que está na fase um e que está na fase 2 busca do mercado algo que o mercado não tem condição de te dar com continuidade. Ele pode te dar numa determinada fase, mas não numa continuidade de tempo. Vocês entendem isso? Então, a principal diferença de quem está na fase 3 é essa. É saber adequar o que eu busco de percentual no mercado e o que eu busco no meu dia a dia. Se vocês olham Grana para é trades consequência, né? experientes, oi? A grana é consequência. Sim. Se você olha para trades experientes, você viu isso essa semana, Cássia, que a gente passou essa semana com o Edu. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade de passar a semana inteira com ele no Zoom. Se você busca isso comigo também, você busca isso com o João, você vai buscar isso com pessoas que fazem com bastante tranquilidade, com o Franklin, por exemplo. O grande diferencial nosso é o quanto a gente busca ali do mercado. Não é todo dia que a gente opera só se o dia é realmente favorável a gente. Então a gente não tem a obrigação de fazer trade todo santo dia, mais realistas, completamente mais realistas, entendeu? E a gente busca um percentual, a gente busca uma quantidade de ponto, a gente tem um objetivo financeiro completamente fazível, realista, prático, concreto, e não busco algo que é impossível de chegar. Porque se eu busco algo que é impossível de chegar, eu só vou me frustrar em relação a isso. Perfeito? Então vamos lá. Quanto que vocês buscam aí de meta? Escrevam para mim, qual que é o plano de trade de vocês? Em percentual, da forma que vocês quiserem. Escrevam aí para mim, por favor. Vamos lá. YouTube também, por gentileza. Escreve aí no chatzinho para mim. A gente está com bastante pessoa treinando, pessoal. A gente está com 36 já hoje. Vamos lá. Eu quero que vocês me digam quanto que vocês brucam. 5 R por semana, isso, beleza. Esse R, ele representa quantos por cento da sua conta? 30% ao ano. Beleza, Bruninho, de que forma que você busca 30% ao ano? Especifica melhor isso para mim. Porque 30% ao ano, por exemplo, se é em day trade, não justifica, tá? Eu estou fazendo day trade. Não me paga o risco. E aí? Eu quero mais especificações. 10% ao quê, Jefferson? 30% no swing, Bruninho, ao ano? Não justifica. Continua, vai lá. Ainda assim, você não está me sendo muito preciso. Não, não precisa em nada dessa meta, Rafa. Mas a maioria das pessoas coloca dados completamente irreal. Você entendeu? A maioria das pessoas fala para mim, por exemplo, ah, não, eu estou buscando 10% ao mês. Cara, você tá louco que você está buscando 10% ao mês? Vai dar quanto? 120 no ano? Se você fizer tudo certinho, perfeito? Ah, não, Lu, mas e aí? Você busca 10% ao ano, ao mês. Beleza, tá, eu busco 10% ao ano. Ou ao mês, perdão. Eu faço cada trade meu, eu arrisco 2% em cada trade. Quantos trades que eu faço na semana? Eu faço 5. Isso significa o quê? Cassinha, fala para mim. 5 vezes 2 dá quanto na semana? 10. 10 vezes 4 dá quanto no mês? Só um minuto, Ventura. Deixa eu fazer uma conta. Faz aí. 40. Perfeito? Vocês entendem como não bate? Ventura, um cenário perfeito é 480% o ano. Então, vocês entendem como a conta não bate?
Vocês entendem que a meta de vocês, ela não leva em conta movimento de renda variável? Ela leva em conta só perfeição? Isso. E a É o perfeição não cenário, a gente existe. imagina o cenário perfeito, né? Exato. E a perfeição nunca vai ter. Não Aí, existe. aí quando você tem um mês, por exemplo, que não está indo tão bem, né? Que você ficou ali perto do zero, ou você rentabilizou pouco, ou você ficou até um pouco para trás, você se sente frustrado com isso. 30% ao dia no day trade. Entendeu, Aldo? É completamente irreal, irmão. Não tem como alcançar no longo prazo isso. Isso é algo que a gente não consegue fazer no longo prazo. E aí, a gente coloca pra gente uma meta, e quando a gente tem um mês ruim, a gente não entende que não é um mês ruim porque eu tô errando. A gente não entende que eu tô num mês ruim porque eu não tô sabendo fazer, ou porque o operacional não tá dando certo, ou porque eu tô displicente, ou porque eu tô cometendo erro. Não, faz parte só da renda variável. A renda variável é assim. Vocês entendem? Meu Instagram tá fechado, Maurício. Ele não tá aberto, não, irmão. Eu fechei meu Insta. Cansei dele um pouco. Coisa de terapeuta maluco. Você só vai me encontrar aqui na 3 de TV, só, mais nada, irmão. Ou no Discord. No Discord você me acha também. Perfeito? Então é isso que é legal de vocês entenderem, pessoal. Normalmente eu traço uma meta para o ano que é completamente irrealista, tá? E eu não entendo a variação que o mercado me dá. Então, se eu faço day trade, perfeito? Day trade, tá? Tudo bem? Eu tenho que buscar no mínimo 5% ao mês. No mínimo 5% ao mês. Mínimo. Beleza? Eu busco mais que isso no mês. Tudo bem? Fazendo day trade. Eu busco pelo menos 10% ao mês. Só que eu tenho consciência que a minha meta anual, ela não vai ser de 120%. A minha meta anual sobre capital vai estar ali em torno de 60 a 70% ao ano sobre capital próprio. Porque eu me exponho mais a risco em day trade. E para que eu alcance esses 60, 70% ao ano, eu diversifico o meu risco. Então eu tenho algo de extremo risco, e que me dá uma rentabilidade muito alta, perfeito? Eu tenho algo que eu tenho um risco médio e eu tenho algo que eu tenho um risco extremamente pequeno, perfeito? 5% do capital do day trade, isso. Mas eu busco 10 para o day trade, tá? Ao mês, tudo bem? Normalmente a média fica abaixo da meta, sempre. 30% no ano, eu acho que é fora da realidade para quem está iniciando no mercado. Eu acho, Bruno. Porque não compensa teu tempo. Se você está se expondo a risco, perfeito? Se você está se expondo a risco, você precisa ter um percentual maior que isso no ano, pelo menos. Perfeito? Em média, tá? Então, por exemplo, você vai pegar swing trade, como você estava dizendo, que você não está fazendo day trade, você está fazendo swing. Você vai ter ano que você vai ficar muito perto do zero, ou vai rentabilizar muito pouco, e vai ter ano que você vai fazer 60, 70% no swing trade. A meta vai te dar aí em torno de 45% pelo menos, para swing somente, tá? Eu tendo só swing trade para compensar o meu risco e para compensar meu tempo que eu gasto. Se eu sou um cara que faz position, 30% é lindo para position trade no ano. Perfeito, Bruninho? Aí eu tenho que entender a minha composição de capital. Na minha composição de capital, quanto que eu destino de cada risco, um valor do capital que eu tenho, para compensar o meu tempo, para que eu atinja o meu objetivo. Então eu tenho um objetivo de um tempo mais curto para alcançar. Então eu tenho que ter parte do meu capital num risco maior. Só que eu preciso ter esse risco maior assegurado com garantia. Estou sendo muito complexo, pessoal. Eu sei que você tem feito só o PDV swing, irmão. Você tem que buscar aí pelo menos 45 ao ano. Pelo menos.
como meta, num ano bom. Um ano bom você vai para ter 60, 63, 65. Um ano bom. Perfeito? Então, essa variação é muito complicado. Eu tenho um operacional meu, por exemplo, que eu não ensino aqui na comunidade porque ele é meio complexo, que agora em dezembro, por exemplo, eu peguei ele e dobrei a conta até agora em janeiro. Ele está com a conta dobrada. Perfeito? Só que eu assumo um risco nele de ruína muito alto. Então você acha que lá está todo o meu dinheiro? Não, não sou louco. Por que que eu não sou louco? Porque eu quero sobreviver no mercado. Porque eu sei que quanto mais tempo eu passo dentro dele, mais os juros compostos trabalham a meu favor. Então eu compenso o risco e compenso probabilidade. Eu estou na fase 3 do mercado. Então eu já compenso o risco e compenso probabilidade. Então isso é operar de forma eficiente, quando você já tem consciência do que é operar. Então a minha meta geral de capital total é em torno de 60% ao ano. Total. Entre as 4 estratégias que eu aplico. Perfeito? Entre os 4 riscos que eu compro. Perfeito, pessoal? Se eu sou uma pessoa menos avessa a risco, eu quero ter a maior parte do meu capital, entendeu? Eu quero ter, quer dizer, a maior parte do meu risco, né? Como eu tenho mais avesso, eu tenho muito medo, eu vou fazer mais swing, eu vou fazer mais position, eu tenho que ter um valor de capital nessas contas muito maior do que eu teria numa conta de day trade. Para que o percentual dela compense a minha rentabilidade no ano, o meu tempo de tela, o tempo que eu gasto. Eu sou um profissional de terapia hoje. O meu preço hora de terapeuta é tanto. Se eu gasto tantas horas na frente do computador rentabilizando o meu capital, tem que chegar uma hora que essa rentabilidade hora tem que ser maior do que a que eu tenho como terapia. Porque senão não faz sentido. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Estou muito complexo? Não, Vitor, você simplificou, deu para entender. Por exemplo, Cassinha, teu tempo como boleira, qual que é o teu faturamento por hora? Meu faturamento por hora eu faço, depende. Depende da produção. O teu faturamento médio por hora. Boa noite, Valdir. Meu faturamento médio por hora, Por hora do, não do sei te teu dizer. negócio. Eu Isso seria nunca uma fiz boa de essa você ter. conta. Isso seria Eu uma nunca. boa de você ter. Oi? Isso seria uma boa de você ter. Betânia, tá por aí, filha? Isso seria É uma boa de verdade, você ter. mas eu nunca fiz o meu faturamento por hora, porque depende. Não tem depende. Você também tem variação de consumo. Tem dia que você não vende nada, tem dia que você vende 15 bolo, Ah, não é? é, é, Tem época do ano que você tem muito mais produção. Você tem que saber a média sim. de quanto você faz. Para aí você vai poder chegar um dia e vai poder falar, cara, com day trade agora, com swing trade, com as técnicas que eu aplico, eu estou empatando. Opa, beleza, eu já estou empatando o meu preço Eu hora. vou. O que que eu preciso fazer agora como próxima meta? Cara, eu tenho que dobrar isso aqui, eu tenho que ter mais rentabilidade no mercado financeiro do que eu tenho com bolo. Ventura, ela Porque... pega o valor do mês, né? Fechamento do mês, divide pelos dias, divide pelas horas, né? Para saber, né? O Exato, que ganha por hora, né? exato, exatamente. Entendeu? É assim que você vai fazer. Por quê? A gente está aqui no mercado financeiro para quê, pessoal? Qual que é o grande sonho de todo mundo? Não é ter liberdade financeira? É isso. O que que é ter liberdade financeira? É eu poder trabalhar se eu quiser. Trabalhar se quiser. É, Isso é ter liberdade financeira. Ter liberdade financeira é poder consumir o que eu quiser sem me preocupar com o que eu estou consumindo, sem me preocupar com o que eu estou pagando de preço. sem se preocupar Isso com é ter boleto. liberdade financeira. Oi? Sem se preocupar com boleto. Sem se preocupar com nada. Isso é ter liberdade financeira.
Entendeu? Liberdade financeira é eu poder me aposentar, por exemplo, do meu trabalho como terapia, por exemplo, sem eu depender de um auxílio social. Auxílio social não é feito para mim. Não é justo uma pessoa que, como eu, depender de auxílio social no decorrer da minha idade. É justo para quem não teve oportunidade na vida, para quem não conseguiu criar patrimônio, para quem não teve chance de criar patrimônio, para quem não teve escolaridade, para quem não teve oportunidade. Eu tive. Eu Se eu concordo. consumo auxílio social, eu estou tirando um percentual que poderia ser dado de aumento para aquela pessoa que não teve oportunidade. Vocês entendem? Ó, é exatamente isso. Tem sim. No curso do João tem aula certinha sobre isso. Perfeito? Vocês estão entendendo onde eu quero que vocês cheguem? Esse primeiro mindset nosso do ano, aí detalhe, eu acho que a programação da TV vai mudar, tá, galera? Eu acho que vai mudar o dia, vai mudar o horário, vai mudar uma série de coisas, tá? A gente vai posicionando vocês quando a gente for tendo alguma posição certa sobre isso. Perfeito? Então, tudo isso, eu baseei minha meta mais ou menos assim, Ventu. Sou CLT e baseei minha rentabilidade em cima do capital que eu estou disposto a colocar no risco no ano, levando em consideração aportes e tudo mais, e cheguei nesse número. Se eu conseguir 30% no ano, estarei basicamente empatado com o que ganho por hora como CLT. Perfeito, perfeito. Como primeira base, tudo bem, como primeira meta, legal. Mas lembra que quando a gente fala de renda variável, lembra sempre do seguinte também, galera. Tem que chegar ao ponto que a renda variável, ela me dá o que eu preciso para consumir, ou sendo, para pagar tudo que eu faço de base, né? Aluguel, água, luz, internet, base, e ela precisa me dar duas, três vezes mais essa rentabilidade. É aí que eu vou começar a construir patrimônio. Perfeito? Então, eu preciso ter uma rentabilidade ao ponto que eu consiga ter a minha vida tranquila, ter a minha vida paga, e eu consigo ter excedente de capital para reinvestir no meu crescimento de patrimônio o tempo todo. E esse é o objetivo que a gente tem que chegar lá na frente, lá no futuro. Boa noite, Gerson. Conseguiu, irmão? Chegou. Quem disse que você não ia chegar? Tá vendo? Deu certo. Beleza? Então, voltando. Para esse ano de 2024, a gente vai trabalhar muito aqui, muito, perfeito? Aqui na 3 TV, para que cada um de vocês consiga ter a cabeça focada para a fase que você está, se cobrar em melhorar a fase que você está, se preocupar em acertar a fase que você está, não aonde você ainda não chegou. Não adianta nada eu ser um trade fase um, fase 2 e eu estar buscando fazer tantos reais por dia. Isso é ilusão, gente. Não é hora para isso. Até porque o risco que corremos na renda variável é maior, então o prêmio precisa ser maior. Exatamente, Sandrinho. Exatamente, Sandrinho. Perfeito? Então eu tenho que ir traçando metas. Hoje, o mercado me dá a mesma renda que eu tenho com terapia? Não está nem perto ainda de dar. Graças a Deus, eu sou um profissional de terapia muito bem pago e tenho uma clientela muito grande. Perfeito? Então, o mercado vai ter que suar bastante para me dar mais grana do que eu ganho com terapia. Boa noite, Pedrão. Tudo bom, meu querido? Perfeito? Tá? Então, lembrem, galera, a gente tem essa necessidade de conseguir começar o ano com a visão correta para a fase que eu tô e para onde eu quero chegar. Para que eu não me cobre em excesso, para que eu não cobre ter resultados que não está na hora de ter, mas eu me cobre sim, para ter os resultados que está na hora de ter. Aquilo que eu preciso fazer. Aquilo que está na minha fase do mercado, na minha fase profissional, na minha fase escolar dentro do mercado financeiro. Se eu sou um trader fase um, eu tenho que melhorar essa fase um e tenho que ter como objetivo sair dessa fase um e ir para a fase 2. Se eu estou na fase 2, eu tenho como objetivo refinar essa fase 2 a ponto de eu conseguir terminar 2024 ali chegando na fase 3. Começando, iniciando na fase 3. Perfeito?
Lembra que para a gente chegar na tal da fase 3, eu considero de 3 a 5 anos de mercado. 3 a 5 anos. Perfeito? Tenho meta de 60 pontos em Nasdaq dia. Você acha viável focar a meta só em pontos? Eu acho errado, João, pra caramba. Esperando por efeito escala, depois ao longo do prazo, isso proporcionando conforme a quantidade de contrato, provavelmente, né? Eu acho isso completamente errado, João. Por quê? O mercado ele tem variação de range com o decorrer do ano, com o decorrer da época, com o decorrer da política, dos fatos. Por exemplo, agora, você tá no mercado há quanto tempo, João? Fala para mim. Quantos anos que você olha para Kendall? Me conta, querido. Digita aí para mim, filho. Ou fala no áudio, se você puder, é mais fácil. Se você não tiver vergonha, só porque vai aparecer no YouTube. 2 anos, perfeito. Então você só pegou o mercado de baixo até esse presente momento. Você só olhou para o mercado de bear market. Você não sabe ainda o que é um mercado de bull market. Você não passou por um ano eleitoral nos Estados Unidos. Você não sabe como se movimenta o mercado em ano eleitoral. Você entendeu? Então, naturalmente, o mercado tem expansão e compressão de range. E quando você fala de 60 pontos, você está pondo uma quantidade limite para isso. O mais ideal seria você trabalhar com média. Perfeito? Você pega os seus dados todos do mês passado, por exemplo. Então, meus dados todos me dão como informação que eu tive uma média de tantos pontos por trade. Então, esse próximo mês, eu vou tentar melhorar essa média. Perfeito? Esse é o teu principal objetivo. Não tem problema, eu sei que não, irmão. Mas por isso que é difícil de você colocar algo estático e fixo. Tá? Você está ainda no início do mercado, você está muito recente ainda para ele. Então, é muito mais plausível você trabalhar com média do que você trabalhar com ponto fixo, porque ponto fixo demanda range do mercado. Tem época que o mercado não vai te dar 60 pontos, tem época que o mercado vai te dar 60 pontos e o trade vai andar mais 220 depois dos 60. Você entendeu? Então tenta trabalhar com meta, com média. Média vai ser muito mais fácil de você ir se acostumando já com a realidade correta. Porque quando você for para a fase 3, por exemplo, e você acha que você só vai precisar ajustar a mão de contrato, não é assim que vai funcionar, irmão. Chega uma hora na fase 3, por exemplo, que você põe uma quantidade de contrato tão grande, apesar que no mercado americano isso é muito difícil, mas que você põe uma quantidade de contrato tão grande que eles não entram na mesma hora, no mesmo preço. Eles também não vão sair na mesma hora e no mesmo preço. Então, o mercado tem várias variações que você ainda vai ter que se acostumar com elas. Então, por enquanto, não pense em ponto fixo, pense em média. Eu quero melhorar a minha média. Mês passado eu tive tantos pontos por trade de média. Esse ano eu vou tentar melhorar a minha média. Como? Refinando minha leitura, pegando uma oportunidade melhor, né? Acertando mais, errando menos, melhorando meu edge, melhorando minha taxa de acerto, e aí eu vou melhorando a minha média. Perfeito? Te ajudei? Escreve aí pra mim se eu te ajudei, meu querido. Todo mundo entendeu, pessoal? Que aí eu vou passar pro position. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? YouTube, Zoom, à vontade. Vocês estão curtindo, pessoal? Tá dando certo? Foi top, gente. Para começar o ano, Começar o ano com a tá cabeça bom mais demais. justa possível, né, Cassinha? Mais É, justa possível. E não ficar tentando fazer coisas que a gente não tem capacidade de fazer. é. O melhor que aconteceu comigo, Heitor, esse ano de 2023, é ter achado uma tranquilidade, sabe? Que eu aqui participando, acompanhando você, acompanhando o Frank, tendo aulas com o Garufo, com todo mundo, Soma muito, está né, me dando Cássia? muita tranquilidade.
Soma muito, soma muito. João, cuidado, tá? Você ainda tá indo por um caminho que você tá muito proposto a falhar, irmão. A gente precisa refinar um pouco mais isso aí. Um pouquinho mais.